Eu cumprimento a amada igreja com a gloriosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que Deus abençoe a todos, dê saúde e vitória, né? Vamos agora entrar em oração para falar da palavra do Senhor, a palavra do Deus vivo, do Criador dos céus e da terra, né? Vamos entrar em oração. Que Deus abençoe a todos, dê saúde e força. Hoje nós vamos falar da segunda parte da continuação do rei Davi. Rei e pastor. Um homem escolhido segundo o coração de Deus. Será que nós somos escolhidos segundo o coração de Deus? Será que nós estamos fazendo a vontade de Deus? É um caso de refletir, de analisar, porque para ser escolhido tem que ser feita a vontade do Senhor. Nós temos que estar diante da face do Senhor e falando do amor do Senhor. Então nós vamos orar. Antes disso, por favor, deixa seu like, toca no sininho, se inscreva no meu canal e nos abençoe com a sua presença. É de graça, não paga nada, né? E o Senhor vai te abençoar poderosamente e vai dar vitória, vai operar na sua vida, vai libertar a sua casa, abençoar a sua casa e a minha também, né? Então vamos orar e vamos clamar ao Senhor, que é digno de honra, de louvor e de glória. Então vamos clamar. E deixa seu comentário, as orações que você quer, porque breve nós vamos fazer uma oração. Tirar uma palavra pequena e entrar em oração pelas famílias, pelos os que estão passando aflições, como eu também, todos nós. Não é porque eu oro por vocês, porque eu estou falando de orar por aflição, que eu também não passo essas aflições, né? Todos nós passamos as aflições, né? Não é porque é pastor que é crente, o que é não sei o que lá, o cheio de unção, o que for, que não passa dor, que não passa mal, que não morra. Morre, todos nós vamos morrer um dia. Mas sabemos que estamos com Cristo e com certeza da nossa salvação. Vamos orar agora. Inclina as vossas cabeças. Pai querido e amado, em nome de Jesus, eu entrego nas tuas mãos as nossas vidas. Te louvamos, ó Deus, por tudo que tem feito por nós. Fala agora conosco através da tua poderosa palavra e glorifica o teu nome e nos dê vitória, em nome de Jesus. Amém. Amém. Entra aí, né, que diz na palavra do Senhor, em 1 Reis, capítulo 1, versículo 11. Primeira Reis 1:11, que diz assim: Então falou Natã a Betsabá, mãe de Salomão, dizendo: Não ouviste que Adonai, filho de Hagite, reina, e que o nosso senhor Davi não o sabe? Vem, pois, agora, e deixai-me dar-te um conselho, para que salve a tua vida e a de Salomão, teu filho. Vai e entra ao rei Davi, e diz-lhe: Não juraste tu, rei, senhor meu, a tua serva, dizendo: certamente teu filho Salomão reinará depois de mim, e ele se assentará no meu trono. Por que, pois,
reina Adonias. Eis que, estando tu ainda aí falando com o rei, eu também entrarei depois de ti e acabarei as tuas palavras. E entrou Betsabá ao rei na câmara, e o rei era muito velho, e Betsabá, sunamita, servia ao rei. E Betsabá inclinou-se a cabeça e prostrou-se perante o rei e disse ao rei: que tens? E ela lhe disse: Senhor meu, tu juraste a tua serva pelo Senhor teu Deus, dizendo: Salomão, teu filho, reinará depois de mim, e ele se assentará no meu trono. Vê, e agora eis que Adonias reina, e agora o rei meu senhor, tu não o sabes. E matou vacas e bestas, cevadas e ovelhas em abundância, e convidou todos os filhos do rei, e a Abiatar, o sacerdote, e a Joabe, e general dos exércitos, mas a teu servo Salomão não convidou. Porém, ó rei meu senhor, os olhos de todo Israel estão sobre ti, para que lhe declares quem se assentará sobre o trono do rei meu senhor depois de ti, depois dele, meu senhor. Depois, né, aí diz assim: e outro modo sucederá que, quando o rei meu senhor dormir com seus pais, eu e Salomão, meu filho, seremos os culpados. E entrando ela, ainda falando com o rei, eis que entra o profeta Natã. E o fizeram saber ao rei, dizendo: eis aí está o profeta Natã. E entrou na presença do rei e prostrou-se diante do rei com o rosto em terra. E disse Natã: ó rei meu senhor, disseste tu: Adonias reinará depois de mim, e ele assentará no meu trono, sobre o meu trono? Porque hoje desceu e matou vacas, bestas, cevadas e ovelhas em abundância, e convidou todos os filhos de Israel, do rei, e os capitões do exército, e Abiatar, o sacerdote, e os que estão comendo, bebendo perante ele, e dizem: viva o rei Adonias. Porém, a mim, sendo eu teu servo, e a Zodac, o sacerdote, Benéias, filho de Joiada, e Salomão, teu servo, não convidou. E foi feito isso da parte do rei meu senhor. Foi feito isso da parte do rei meu senhor, e não fizeste saber ao teu servo quem se assentará no trono do rei meu senhor depois dele? E respondeu o rei a Davi e disse: chamai-me a Betsabá.
E ela entrou na presença do rei e estava em pé diante dele. Então jurou o rei e disse: vive o Senhor, o qual remiu a minha alma de toda a angústia, que, como te jurei pelo Senhor Deus de Israel, dizendo: certamente meu filho Salomão reinará depois de mim, e ele se assentará no meu trono e em meu lugar. Assim o farei no dia de hoje. Então Betsabá se inclinou com o rosto em terra e se prostrou perante o rei. E disse: viva o rei Davi, meu senhor para sempre. Não, só até aqui, só até o 31. Então, meu amado, Adonias, ele queria tomar o lugar que o rei prometeu a Salomão. E ele teve problema, porque ele tentou, mas não conseguiu. Porque o rei tinha feito uma promessa a Betsabá e a todos, que Salomão seria depois dele, sentaria no trono dele. O que aconteceu? Adonias, esperto, sabendo que o pai não prometeu nada a ele preparou, matou boi, gado e se consagrou a si mesmo rei. É igual aquele pastor que diz: eu quero ser pastor, mas eu vou me consagrar. Eu faço uma teologia, eu mesmo jogo um óleo, eu arrumo alguém para jogar um óleo e vou ser pastor. Mas não tem experiência, não tem nada na vida, não tem experiência, não sofreu, não pagou preço. Aí vai ser pastor. É igual Adonias, ele queria, de esperteza, tomar lugar de Salomão. Só que Betsabá correu, falou com o rei, e já estava tendo a festa, já tinha a comemoração. E Adonias ia mandar matar todos eles ali, do rei. E olha só, aí Deus agiu rápido, porque Deus age antes da gente pensar, ele já está agindo, já preparou. Aí a Betsabá falou com ele, o profeta Natan também falou com ele, e ele falou assim: não, eu prometi, eu vou cumprir. E ungiu Salomão rei. Quando eles souberam que Salomão estava ungido rei, eles ficaram doidinhos, porque sabia, e foi consagrado por Davi, foi lançado por Davi. Aí eles ficaram doidos. Aí Adonias veio correndo para Salomão pedir misericórdia. Mas Salomão matou ele, porque ele foi mau, falso. E tem gente no meio da casa de Deus que é falso, é crente mau, é crente que arma cilada, é crente que só quer grana, pastor que só quer grana, que é o reinado para ganhar dinheiro, não porque teme a Deus, não porque ia fazer a obra de Deus. Entendeu? Agora vamos entrar aí diz aqui, a biografia mais eminente do rei de Israel descreve um notável líder, inspirado por Deus, que assumiu uma nação derrotada e dividida e construiu um estado proeminente. Davi é destacado no texto bíblico como sendo um jovem ruivo, formoso de semblante e de boa aparência. 1 Samuel 16:12. 1 Samuel 16, capítulo 12.
Então mandou em busca dele, e trouxe, e era ruivo e formoso, de semblante de boa aparência. E disse o Senhor: levanta-te, unge-o, porque este mesmo é. Ele era ruivo, de boa aparência, de semblante e humilde, e o Senhor escolheu ele. Não escolheu os filhos de Jessé, nenhum daqueles. Escolheu ele, que apacentava os gados. Escolheu ele, rei e pastor, Davi. Aí entra aqui agora, o rei tem que ser escolhido por Deus. Se não for escolhido por Deus, já era. Em 1 Samuel 16, tem que ser escolhido por Deus. 16, versículo 1. E então disse o Senhor a Samuel: até quando terás dó de Saul, havendo eu rejeitado, para que não reine sobre Israel? Ele perguntou: até quando, Samuel, você vai ter dó de Saul? Havendo eu rejeitado, será que você ama mais ele? Você tem mais amor do que eu? Você tem mais misericórdia do que eu? Aí falou: até quando? Eu rejeitei, acabou. Não tem que ficar com pena dele. Que Samuel já estava com pena dele. Enche o teu vaso de azeite, e vem enviar-te-ei a Jessé o belemita, porque dentre os seus filhos me tenho provido de um rei. Ele já tinha escolhido Davi, já estava de olho em Davi. O Saul foi escolhido pelo homem. O homem escolheu o rei. O homem queria o rei, não queria Deus como rei, que ele não pudesse ver. Ele queria um homem que ele pudesse ver. E ele escolheu um rei, ele escolheu Saul. Pagou o preço, sofreu, a família dele sofreram. Tudo deles sofreram. Todos os homens, os filhos dele foram para a guerra. Sofreram, quase morreu. Aí diz assim: porém disse Samuel: como irei eu? Pois ouvindo a Saul, me matará. Então disse o Senhor: toma uma bezerra das vacas em tua mão, e dize: vim para sacrificar ao Senhor. E convida Jessé ao seu sacrifício, e eu te farei saber o que há de fazer, e ungir-me-ás a quem eu te disser. Fez, pois, Saul o que dissera o Senhor, e veio a Belém. Então os anciãos da cidade saíram ao encontro tremendo, e disseram: é de paz a tua vinda? E ele disse: é de paz, vim sacrificar ao Senhor. Santificai comigo, santificai e vinde comigo ao sacrifício. E sacrificou, e santificou ele, e disse a Jessé e a seus filhos e os convidados ao sacrifício. E sucedeu que, entrando eles, viu Eliabe, e disse: certamente está perante o Senhor o teu ungido. Porém o Senhor disse a Samuel: não atente para a sua aparência, nem para a altura da sua estrutura, porque eu tenho rejeitado. Porque o Senhor não vê como o homem vê, pois o Senhor vê o que está diante dos olhos, porém o homem vê o que está diante dos olhos. O Senhor olha para o coração.
Então chamou Jessé a Abinadab e fez passar diante de Samuel, o qual disse: nem a este tem escolhido o Senhor, né? Aqui já li uma vez, né? Aí Deus fala, então, disse Jessé: passa a Samã, porém, tampouco a este tem escolhido o Senhor. Assim fez passar Jessé os teus 7 filhos diante de Samuel. Porém Samuel disse a Jessé: o Senhor não tem escolhido este. Disse, pois, Samuel: se acabaram os seus jovens? E disse: ainda falta o menor, e eis que está a apacentar as ovelhas. Disse, pois, Samuel a Jessé: envia e manda chamar, porquanto não assentaremos à roda da mesa até que ele venha aqui. Aí Davi chegou e ele ungiu, e foi confirmado, porque tinha Urim e Tumim, e ali foi ungido e foi preparado, né? Ó, entra em Ruth 4, Ruth 4. Ruth, capítulo 4, versículo 17 a 22. Diz assim: e as vizinhas lhe deram um nome, dizendo: Noemi nasceu um filho, e chamaram o seu nome de Obed. Este é o pai de Jessé, pai de Davi. Estas são, pois, as gerações de Pérez, e Pérez gerou a Ecrom. Esron gerou a Esron, Esron gerou a Arão, e Arão gerou a Aminadab, e Aminadab gerou a Naasson, e a Naasson gerou a Salmão, e a Salmão gerou a Boaz, e Boaz gerou a Obed, e Obed gerou a Jessé, e Jessé gerou a Davi. Né? Olha a palavra. Aí diz aqui a palavra do Senhor, né? Aí diz, com o texto bíblico, que Davi foi trazido do campo onde cuidava das ovelhas de seu pai, depois de o Senhor ter rejeitado os seus 7 filhos, 7 irmãos, seus 7 irmãos. Naquela ocasião, esse jovem aparentemente despretensioso foi ungido rei por Samuel, né? A 1 Samuel, né? Já lemos já até. Aí diz assim, agora a 1 Samuel, aí diz assim, sem qualquer interlúdio narrativo, o autor sagrado diz que o Espírito do Senhor retirou-se de Saul e assombrava um espírito mau, né? 1 Samuel 16:4, né? 16:4, 1 Samuel 16:4. Samuel 16:4, que diz assim: e fez, pois, Samuel o que dissera o Senhor, e veio a Belém. Então os anciãos da cidade disseram ao encontro, saíram ao encontro, tremendo, e disseram: é de paz a tua vinda? Né? É de paz a tua vinda? 16:14, 1 Samuel
16:14. 16:14 diz assim: e o Espírito do Senhor se retirou de Saul e o assombrava um espírito mau da parte do Senhor. O espírito mau já assombrava Saul, já tinha rejeitado Deus. Quando tira o espírito dele, pode contar, quando Deus tira o espírito dele, vem doença, vem esvazia a casa fica vazia para o diabo entrar. Aí Deus mandou o espírito mau e assombrava Saul. E a pessoa, quando Deus rejeita ele, tira o Espírito de Deus dele, ele tem problema, vem tudo quanto é coisa ruim. E o Senhor escolheu Davi. Davi era um homem segundo o coração. Claro que o homem de Deus tem problema, tem doença, tem todo tipo de coisa, mas o Senhor dá vitória, em nome de Jesus. O mesmo Davi fora ungido rei por Samuel. Foi convocado pelo monarca um exército a comparecer ao palácio para tocar a sua harpa. Diz as Escrituras que o filho caçula de Jessé prontamente obedeceu a ordem do que o rei e passou a trabalhar para ele. Saul gostou muito de Davi, que se tornou seu escudeiro, ou seja, o seu pajem de guerra. 1 Samuel 16:14-23. Ele foi pajem de guerra, o rei Davi. Samuel 16:14-23. E o Espírito do Senhor se retirou de Davi e assombrava o espírito mau da parte do Senhor. Então os criados de Saul lhe disseram: eis agora um espírito mau da parte do Senhor te assombra. Diga, pois, nosso Senhor a seu Senhor, que estão em tua presença, que busque um homem que saiba tocar harpa, e será que quando o espírito mau da parte do Senhor vier sobre ti, então ele tocará com a sua mão e se achará melhor. Então disse Saul aos seus servos: buscai-me, pois, um homem que toque bem, e trazei-mo. Então respondeu um dos jovens e disse: eis que o Senhor tenho visto um filho de Jessé, o belemita, que sabe tocar, e é valente, e animoso, e homem de guerra, e sisudo em palavras, e gentil presença, e o Senhor é com ele. Aí disse: e Saul enviou mensageiros e disse a Jessé, dizendo: envia-me Davi teu filho, o que está com as ovelhas. Então tomou Jessé um jumento, e carregado de pão e um odre de vinho e um cabrito, enviou a Saul pela mão de Davi seu filho. Então assim Davi veio a Jessé e esteve perante ele, e o animou muito, e ficou seu pajem de armas. Aqui fala, né? E então sucedeu, então Saul mandou dizer a Jessé: deixa estar Davi perante mim, pois achou graça aos meus olhos. E sucedeu que, quando o espírito mau da parte de Deus vinha sobre Saul, Davi tocava a harpa, e
e o tocava com as suas mãos. Então Saul sentia alívio e achava melhor, e o espírito mau se retirava dele. Então, né, Deus trabalha de uma maneira que nós nem imaginamos, né? Deus preparou Davi para enviar para aliviar o rei, mas também para preparar ele que ele seria o rei no lugar de Saul, e Saul ia cair por terra, né? E caiu por terra, né? Aí diz assim: a famosa batalha entre o gigante, né, Golias, de aproximadamente 3 metros de altura, Davi, com apenas um instrumento de pastoreio, uma funda, venceu-o sem qualquer ajuda, senão a do próprio Deus. Ele venceu o gigante sem qualquer ajuda, senão a do próprio Deus, né? Ele acabou com o gigante. Entra em 1 Samuel 17. 1 Samuel 17, né? 17, que diz assim: 17, versículo 23, que diz assim: estando ele ainda falando com eles, eis que vinha subindo o exército dos filisteus, homem de guerra, homem guerreiro, cujo nome era Golias, e o filisteus de Gate, e falou conforme aquelas palavras, e Davi as ouviu. Porém, todos os homens de Israel, vendo aquele homem, fugiam de diante dele e temiam grandemente. E diziam aos homens de Israel: viste aquele homem que subiu? Pois subiu para afrontar a Israel. E há de ser, pois, que o homem que oferir, o rei o enriquecerá de grandes riquezas, e lhe dará sua filha, e fará assentar, assentar e isentar de impostos a casa de seu pai em Israel. Então falou Davi aos homens que estavam com eles: que farão aquele homem que se feria a este filisteu e tirar a afronta? Aí, eu só li até aqui, né, que eu já li na primeiro estudo, né? Aí o que acontece? Os irmãos ficaram logo com inveja: você vai se meter aqui, você é muito presunçoso. Mas eles não sabiam a vontade de Deus. Eles só eram um robô para Saul. Deus não escolheu nenhum deles. E aí Davi pegou, falou com o rei, e o rei falou assim: você não pode, não vai vencer esse gigante. Botou a armadura, você quer? Então tá bom. Botou a armadura, mas Davi não andava com a armadura. A única armadura é Cristo. Aí Davi foi e preparou tudo. Não teve armadura, não tirou aquelas boambas do corpo e foi. Com eixo, com as pedrinhas, e derrubou os gigantes. E o gigante caiu por terra. Então saiba, meu irmão, que o gigante da sua vida vai cair por terra. Porque Deus é fiel para derrubar os gigantes. Pode ser qualquer tamanho, Deus é maior. Não tem gigantes diante do Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra.
Aí aquele, ó, agora vamos entrar aqui, glória a Deus, né? Ó, no início do capítulo 18 do primeiro livro de Samuel, o autor sagrado fala sobre o começo da longa e profunda amizade firmada entre Jonatas, Davi e Jonatas, filho de Jessé, né? 1 Samuel 18, 1, 4. E sucedeu que, acabando ele de falar com Saul, a alma de Jonatas se ligou com a alma de Davi, e Jonatas o amou como a sua própria alma. E Saul, naquele dia, o tomou e não lhe permitiu que o tornasse para a casa de seu pai. E Jonatas e Davi fizeram uma aliança, porque Jonatas o amava como a sua própria alma. Jonatas se despojou da capa que trazia sobre si e deu a Davi, como também as suas vestes, até a sua espada, e o seu arco e o seu cinto. Viu? Jonatas, Deus trabalhou com que a amizade deles fosse uma amizade de amor. Muita gente deturpa essas palavras, essa amizade, e Deus abençoou Jonatas e Davi, né? Agora aqui, ó, né? 1 Samuel 18:31, que diz aqui, 1 Samuel 18, 31 não, 18, 31 não, 30, aliás, desculpe, 30. E saindo os príncipes de filisteus para a batalha, sucedeu que Davi se conduziu mais prudentemente do que todos os servos de Saul. Portanto, o seu nome era muito estimado. Nessa hora você tem que ser prudente, senão Aí, Saul tentou matar Davi e fugiu da sua lança, depois de uma mulher israelita tê-lo louvado pela vitória sobre Golias, né? E as mulheres começaram a louvar e deu elogio a Davi, né? Mais do que Saul. E Saul ficou muito irritado e falou: esse cara vai tomar o meu reino, né? E aí deu problema. Ó, 1 Samuel 18, 6. E sucedeu, porém, que vindo eles, quando Davi voltava de ferir os filisteus, as mulheres, todas as cidades de Israel, saíram ao encontro do rei Saul, cantando em danças e adufes, e com alegrias e com instrumento de música. E as mulheres, tangendo, respondiam umas às outras e diziam: Saul feriu os seus milhares, porém Davi os seus 10 milhares. Então Saul se indignou muito, e aquela palavra apareceu mal aos seus olhos, e disse: 10 milhares deram para Davi, e a mim somente milhares. Na verdade, que lhe falta, senão só o reino? E desde aquele dia em diante, Saul tinha Davi em suspeita.
E sucedeu e aconteceu ao outro dia em que o Espírito da parte de Deus se apoderou de Saul e profetizava no meio da casa. E Deus tangia a harpa, e Davi tangia a harpa com a sua mão, e como de dia em dia. Saul, porém, tinha na mão uma lança. E Saul tirou com a lança, dizendo: encravarei Davi na parede. Porém, Davi se desviou dele por 2 vezes. E temia Saul a Davi, porque o Senhor era com ele e se tinha retirado de Saul. Pelo que Saul o desviou de si. Pelo que Saul o desviou de si e o pôs por chefe de 1000, e saía e estava diante do povo. Então, Deus, ele já tinha prometido, e Saul estava preocupado com Davi, né? Estava preocupado. E o homem ia ser rei, no lugar dele ele ia ser morto, porque ele já estava nas narinas de Deus, soltando a fumaça. Deus já estava querendo matar ele mesmo. Quando Deus quer matar, ninguém escapa, né? Aí diz assim, 1 Samuel 19, 1-12, a Bíblia diz que apesar de ter jurado a Jonatas que não acabaria com a vida de Davi, né, Saul tentou matá-lo outra vez com a sua lança, e Davi, no entanto, fugiu pela janela do seu quarto com a ajuda de Mical. 1 Samuel 19, 1-2. 19, né? Ele fugiu, né? E falou Saul a Jonatas, o seu filho, e a todos os seus servos, para que matassem Davi. Porém, Jonatas, filho de Saul, estava muito afeiçoado a Davi. E Jonatas o anunciou a Davi, dizendo: meu pai Saul procura matar-te. Pelo que agora guarda-te pela manhã, e fica-te no lugar oculto, esconde-te. E jurei eu, e estarei à mão de meu pai no campo. Eis que estiveres, e eu falarei de ti ao meu pai, e verei o que houver, e tu anunciarei, né? Então Jonatas falou bem de Davi a Saul, seu pai, e disse-lhe: não peques, ó rei, contra o seu servo Davi, porque ele não pecou contra ti, porque os seus feitos te não fui bons. Aí diz assim: porque pois a sua alma porque pôs a sua alma na mão e feriu os filisteus, e fez o Senhor um grande livramento a todo Israel, e tu mesmo ouviste e te alegraste. Por que, pois, pecaria contra sangue inocente, matando Davi sem causa? E Saul deu ouvido à voz de Jonatas, e jurou Saul: vive o Senhor, que não morrerá. E Jonatas chamou Davi e contou-lhe todas as palavras. E Jonatas levou Davi a Saul, e esteve perante ele como dantes. Então
tornou a haver guerra, e saiu Davi e pelejou contra os filisteus e feriu de grandes feridas e fugiram diante dele. Porém, o espírito mau da parte do Senhor se tornou sobre Saul, estando ele assentado na sua casa, e tendo na mão a sua lança, e tangendo Davi com a mão o instrumento de música, procurava Saul a encravar Davi na parede. Só até o 10. Vê, ele procurava, ele prometia que não ia matar Davi, mas procurava, porque o espírito maligno já tinha tomado. E tem gente que é assim. Então temos que orar e clamar ao Senhor, sabe? Porque o Senhor é Deus, não há outro Deus além dele, né? Então vamos ficar só por aqui. Depois tem mais, que é muito grande mesmo, né? E o Senhor vai dar vitória em nome de Jesus a todos e vai operar na vida de todos, né? Vamos orar. Querido Deus, Pai eterno, em nome de Jesus, eu entrego as nossas vidas em Tuas mãos. Te agradecemos, ó Deus, pelas bênçãos, pelo livramento e maravilha. Fala, Senhor, conosco e revela a Tua vontade, em nome de Jesus, e opera na vida de cada um, e abençoa cada um, salva, liberta e cura, e dá vitória. Abre a porta, em nome de Jesus. Amém. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus e a consolação do Espírito Santo seja com todos. Que Deus abençoe a todos e dá vitória em nome de Jesus. Amém. Fica na paz.